entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo.
Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar, assim como esta oportunidade que nos é dada ainda deste lado da eternidade, o lado em que podemos ainda melhorar as nossas vidas, porque além do túmulo não há arrependimento, não há nenhum acerto que pode se fazer. Por isso, quando ainda estamos em vida, é uma grande oportunidade para fazer com que as nossas vidas se tornem sublimes. E queria ir diretamente no livro de Hebreus 10 para ler uma única passagem ou único verso. Hebreus 10, 23. É, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos orar. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que criou tudo e todos, criado segundo o seu beneplácito que propusera em si. Quem é como tu, Senhor, o Rei do Universo, aquele que é o mesmo ontem, hoje, para todo o sempre. Queremos, Senhor, aproximar a Sua Majestade neste momento em que se assentamos nos nossos lares, igrejas, individualmente, para podermos participar do pão da vida. Que o agente de Deus, o Espírito Santo, tome a palavra que acabamos de ler e reparta, ó Pai, para cada um de nós e nos alimente. Pai, para nos dar mais graça e entendimento a respeito das coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Santifique-me, ó Pai, neste momento. Santifique também os ouvidos que ouvirão a palavra, que possam ouvir de bom grado. Comece conosco e termine conosco, para que tudo que será dito e feito seja para a Tua glória. Te peço, Pai. Amém. Gostaria de informar que na madrugada da sexta-feira começou uma das mais hesitadas, temidas guerras do Oriente Médio.
Me refiro a uma guerra que todo mundo temia, hesitava que pudesse começar. Mas na sexta-feira esta guerra acabou como que desencadeando entre Israel e Irã, ou Irã, ou Irã. Irã tem vindo ao longo dos anos promovendo ou apoiando movimentos que lutam para a destruição do Estado de Israel. E eles têm vindo apoiando usando seus recursos. Como devem saber que este país é detentor de muito petróleo. Só a maior parte desses recursos são precisamente para apoiar os movimentos que lutam para a destruição de Israel. Eles apoiam este movimento chamado Hamas, que está lutando com Israel há bom tempo. Eles apoiam Hezbollah, eles apoiam os Houthis e outras organizações que estão, por exemplo, que se encontram precisamente em Iraque, que se encontram na Síria. E Irã é tido como a cabeça da serpente. Os ingleses chamam de head of the snake. E ao longo dessas eras, Israel tem passado através de uma guerra por procuração, não indo diretamente para atingir a cabeça. Para aqueles que estão informados, sabem que este país é um país bem avançado, bem desenvolvido nas questões de armamentos. É um país que até está a ajudar a Rússia nos famosos drones que deram de fazer na Ucrânia. É um país que tem mísseis que vinham fazendo com o intuito de destruir o Estado de Israel. E eles já declararam categoricamente que querem tirar Israel do mapa. E este país está enriquecendo o urânio para o fabrico de uma bomba atômica para acabar com o Estado de Israel. Eles estavam mesmo preparando para atacar Israel e de repentemente Israel acabou decidindo de atacar antes deles começarem a atacar. E isso foi precisamente na madrugada da sexta-feira. E assim que estamos a falar, Israel está num estado muito, muito difícil. Tudo está como que parado. As escolas fechadas, as aulas fechadas,
até empresas, alguns serviços, porque não se sabe ainda como que a guerra vai desenrolar. Como devem saber que Irão é um país muçulmano e certamente o objetivo é o mesmo, de alcançar Jerusalém, porque a maioria dessas guerras, o objetivo é precisamente essa. E não sabemos exatamente se vai ser desta vez. Como devem saber que todos os reinos terminarão. O único reino que vai permanecer será o reino do Messias, aquele que é o leão da tribo de Judá. É o reino que permanecerá. Os demais reinos, me refiro aos reinos americanos, os reinos indianos, os reinos paquistaneses, os reinos russos, chineses, todos os reinos vão terminar. Estamos bem informados que entre os gentios só poderá sair a noiva, e entre os judeus poderá sair o esposo. Só a esposa sai precisamente entre os gentios, e o esposo, que será o rei, sairá precisamente entre Israel, da tribo de Judá, que é representado por um leão. Só não sabemos exatamente até onde isso vai nos levar. E queríamos mesmo pedir as vossas orações para que Deus possa amparar o bichinho de Jacó, para que Deus possa lhes ajudar para colocar os seus inimigos em seus respectivos lugares. E realmente Deus já lhes ajudou em algumas organizações que se temia que podiam lhes destruir, mas de outra maneira Deus já lhes deu vitórias, e esperamos que Deus lhes dê vitória. E não sabemos exatamente se será desta vez em que se cumprirá Ezequiel 38. Eu estava tentando ver, como devem saber, que este país que foi atacado, que é Persas, está incluso precisamente que teria uma batalha com Israel nos últimos dias. No livro de Ezequiel 38, começando talvez no verso 5, diz aqui persas, que é exatamente os médios e persos, aqueles que acabaram com o reino de Nebuchadnezzar, o reino da Babilônia, melhor dizendo. Persas, etíopes e os de Puti com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas,
a casa de Tongarma, da Banda do Norte. E todos os chineses estão inclusos aqui usando nomes dos seus antepassados. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti e serve-lhes tu de guarda. Falando precisamente de Gog, né, que é a Rússia. Depois de muitos dias, estou no verso 8, depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio de entre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram da assolação. Mas aquela terra foi tirada de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás e virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio e dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas, virei contra os que estão em repouso, que habita seguro, todos eles habitarão sem muro e não ter ferolho nem porta, a fim de tomar o despojo. Só vai se descrevendo a guerra que vai acontecer entre esses países. Nós estamos cientes de como esses países já se aliaram e estamos mesmo vivendo num momento muito crucial, em que fogo está caindo em todo lado. Os profetas do passado, quando eles viram as bombas já caírem, a única coisa que podia se relacionar é fogo. E eles viram as bombas caindo nos céus, os mísseis já caírem, e eles relacionaram aquilo com a única coisa que eles sabiam, que é fogo. E hoje em dia fogo está caindo em todo lado. A Rússia está em chama, a Ucrânia está em chama, o Oriente Médio está em chama, a América está em chama. Só estamos... É verdade que talvez nunca é brusco. Nos dias de Noé começam-se por cair algumas gotas, gota ali, gota acolá. E talvez as pessoas tiveram tempo de tirar suas estendidas farinhas, mas as gotas foram se multiplicando até que todo mundo foi engolido com o dilúvio. Só caindo uma pequena guerra ali, caindo mísseis aí, bombas ali e tudo mais. São gotas de fogo que estão caindo. Em breve virá aquele dia que vai arder como forno, porque já não resta mais nada. Elias, que foi prometido que viria, já veio, já fez a sua obra, e a noiva já foi chamada. E aqui estamos. Certamente não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Por isso, para aqueles que ainda estão dormindo,
é tempo de acordar, é tempo de se sacudir, é tempo de olhar para cima, porque a nossa redenção se aproxima tão rápido. Deus lhes abençoe ricamente, amados irmãos. Vamos voltar precisamente para o nosso pensamento. Como é de vosso conhecimento de que estamos mergulhados neste pensamento de fé, que estamos como que ainda a começar. Já conseguimos cobrir aproximadamente 30% deste pensamento. É um pensamento muito vasto. Estamos a tomar a fé em todas as vertentes. E se a memória não falha, falávamos a respeito da vertente salvação. A fé para a salvação. E vimos como é que somos salvos, pela fé. Não é pelas obras, não é por pertencer a uma igreja, mas é pela fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E como está sendo uma grande bênção. Falávamos com o pastor Santo e dizíamos que Deus está a nos ajudar. Estamos a ver muita coisa que não conhecíamos. E dizíamos que esta mensagem certamente é vasta. Tantos anos que estamos na mensagem, ainda não chegamos a um ponto de cobrir toda ela. Esta noite queria falar sobre fé e confissão. Que o Senhor nos ajude. Aqui onde acabamos de ler, Paulo falando aos hebreus, e ele diz: retenhamos firme a profissão da nossa fé, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. No livro de Hebreus 13:1, disse o mesmo grande apóstolo Paulo, ele diz aqui: ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Está falando de Cristo, de Jesus. E ele diz professar e confessar. O profeta diz professar e confessar são as mesmas palavras. Professar qualquer coisa ou confessar qualquer coisa. E diz confessar significa dizer a mesma coisa. É exatamente o que nos é esperado. Confessar, que significa dizer a mesma coisa que a palavra diz. Nesta mensagem, a aliança de Deus com Abraão, o profeta diz aqui: confessar é dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa que ele disse. Dizer a mesma coisa que ele, Deus, disse. Se realmente pudéssemos chegar a este ponto em que temos essa graça de dizer exatamente o que ele disse, estaríamos a confessar, porque confessar é dizer a mesmíssima coisa.
é um assunto muito bonito e profundo, que talvez vai nos ajudar para sabermos como conseguir o que nós pedimos. Quando Deus disse a Abraão que iria lhe dar um filho, Abraão creu e ele foi confessando, dizendo a mesma coisa que Deus já havia lhe dito. Noé, quando foi dito que ia chover, ele foi pregando a mesma coisa que Deus já havia dito que ia chover, independentemente dos obstáculos que estavam ao redor daquilo que Deus já havia dito, independentemente de outras vozes contrárias, como ainda vamos ver. Falando ainda Paulo aqui, ele diz: portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus. Portanto, o nosso Senhor Jesus é precisamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós sabemos que apóstolo quer dizer um enviado. E o nosso Senhor Jesus foi precisamente enviado para ser sumo e sacerdote da nossa confissão. Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós repetimos as promessas de Deus, porque aquele que deu as promessas é justo e é fiel. É aqui onde Abraão acabou passando o seu teste. Ele tinha a revelação de saber que Deus era fiel para permanecer com aquilo que ele havia prometido, independentemente de quanto tempo ia levar. Noé também passou o seu teste. 120 anos ele foi professando, ele foi pregando a mesmíssima coisa, repetindo exatamente o que Deus havia dito que vai chover. E, amados irmãos, esta é a nossa hora de confessar, repetir o que Deus disse, que este mundo será queimado, independentemente das circunstâncias, independentemente do tempo, independentemente das vozes contrárias. Lembro-me nos dias de Noé, o profeta diz que o mundo estava civilizado e podiam procurar, mandar aparelhos e traziam relatório de que não havia nenhum sinal. Mas Noé foi confessando que ia chover. Isto aqui é muito bonito, é maravilhoso para mim. E oxalá que cada um de nós pudesse captar as profundezas disso, os elementos sobrenaturais do tema. Nesta mensagem, três classes de crente
parágrafo 22. Se eu confesso que certa coisa aconteceu, eu digo a mesma coisa que aconteceu. Isso é o que é confissão real. A confissão real é repetir o que aconteceu. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Vê? Dizendo a mesma coisa que Deus disse. Vê? Isto torna certo, porque você está apenas repetindo a palavra de Deus. É algo muito bom, repetindo o que a palavra disse. Se a palavra diz que os que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão, é o que você precisa de repetir. Se você foi colocado as mãos, creia, confessa, repita o que a palavra disse. Porque a palavra disse que você será curado. Vou continuar a ler antes de comentar muito. Nesta mensagem aqui, lei. Ele diz aqui, agora, é uma coisa estranha que isso seja tão pesado pelas pessoas. Elas dizem, bem, eu sou fraco. Escutem bem essa parte. As pessoas dizem, bem, eu sou fraco. Minha fé não é muita. E eu não sou um cristão muito bom. É exatamente o que o diabo quer que você diga. Você está falando linguagem dele naquele momento, vem? Você nunca deve dizer isso. Nunca deixe seu testemunho ser negativo. Deixa-o ser positivo o tempo todo. É o que somos pedidos aqui. Porque quando se fala do sumo sacerdote, é aquele que toma o que nós confessamos ser. E ele vai interceder diante do Pai, para que isso se torne uma realidade. Se você confessa ser um cristão forte, o sumo sacerdote vai tomar a sua confissão e vai interceder diante do Pai para que a sua confissão se torne uma realidade. Se você confessa a vitória, ele vai interceder aquela vitória para que se torne uma realidade. Se você confessa a cura, ele vai tornar a sua cura uma realidade. Aquilo que você confessa é o que você será. Apanhem bem aqui. Aquilo que você confessa ser é o que você será. Se você confessar que é fraco, você será fraco. Se você confessar que não é um bom cristão, você não será um bom cristão. Mas se você confessar vitória, se você confessar cura, se você confessar o arrebatamento, se você confessar seja lá o que você confessa, você será exatamente segundo a sua confissão. Por isso o irmão Branham diz aqui, nunca digas que eu sou um cristão fraco, porque esta é a linguagem do diabo. É o que o diabo quer que você diga. E muitas das vezes as pessoas dizem, eu não sou nada. Você nunca será nada por confessar não ser nada. Confessa ser algo para que o sumo sacerdote da sua
confissão faça com que aquilo que você confessou se torne uma realidade. Meu Deus, eu tenho a certeza de que estamos juntos. Nunca fale a linguagem do diabo. Lembro-me quando o irmão Branham tinha este problema de dor de barriga e ele tentava engolir e a barriga rejeitava e as pessoas lhe perguntavam: como é que você está sentindo? E ele dizia: estou sentindo-me bem. Ele estava a confessar que estava bem. Por ter confessado que ele estava bem, Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, tomou aquilo que ele confessava para que se tornasse uma realidade. Se você confessar ser pobre, não pensa que vai enriquecer porque você confessou ser pobre. Mas se você confessar sendo rico, ele vai interceder para que a sua confissão se torne uma realidade. A partir de hoje, irmão, confessa aquilo que você almeja ser. Nunca confessar alguma coisa que você não deseja ser. Confessa somente aquilo que você almeja. Confessa somente o que ele prometeu para você. Se ele prometeu para te dar o Espírito Santo, confesse isso e ele te dará. Nunca confessa fraqueza. E as pessoas dizem: ah, sim, como está? Mais ou menos. Diga: eu estou bem. Para que o sumo sacerdote tome aquelas suas palavras e as faça real para você. Não confessa nenhuma coisa, nenhuma fraqueza. É isso que o diabo quer, que você diga que você é fraco e você vai continuar a ser fraco. Não diga que Deus não vai me ouvir porque eu não sou um bom cristão. Talvez Deus pode ouvir fulano, pode ouvir Beltrano. Não! Confessa que Deus ouvirá a mim. E eu sou a pessoa indicada pela qual Deus inclinará o seu ouvido para ouvir. Basta você confessar isso. É o que acontecerá com você. Meu Deus. E ele continua aqui nesta mensagem. Você diz: bem, minha fé é fraca. E eu não confessaria isso. Vem? Não deixe o diabo saber disso. Sempre diga: tenho boa fé. Sempre diga o quê? Tenho boa fé. Creio em Deus de todo o meu coração. Está vendo, irmão? Sempre diga: eu tenho boa fé. Sempre diga: eu creio em Deus de todo o meu coração. E o diabo vai se afastar de você o mais longe possível. Mas se você diz: eu tenho pouca fé, não creio da maneira como devo crer. Sempre diga: tenho boa fé. Creio em Deus de todo o meu coração. Vem? Não testemunhe nada do diabo. Não testemunhe nada do diabo. Não fale a linguagem do diabo. E muitas das vezes as pessoas acabam tomando partido facilmente com o diabo. Eu dava um exemplo. Talvez o diabo dá rasteira a um irmão, o irmão cai. E às vezes falamos a linguagem do diabo. Começamos a ultimar o irmão apedrejando pelas palavras. É o que o diabo quer que a gente façamos.
Estamos a tomar partido com o diabo, estamos a falar a linguagem do diabo. Falemos sempre a linguagem de Deus. Não testemunhe nada do diabo. E devemos lembrar que nada pode ser feito sem fé. E primeiro tem que ser confessado, pois ele é o autor da fé. Sabemos disso. E que nada pode ser feito sem fé. Nada pode ser feito sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nesta mensagem, Jeová Jireh, no parte 1. Nesta mensagem, a tua casa. E ele diz, somente pela sua confissão você pode ser salvo. Essa é a arma mais poderosa. Somente pela sua confissão você pode ser salvo. Essa é a arma mais poderosa que Deus colocou na mão do homem. Um compromisso e uma confissão. Ela fará isso todas as vezes. Se você querer aceitá-la com base nisto e querer permanecer com isso, continue confessando. Esta é a arma mais poderosa que Deus colocou nas mãos do homem. Quando o homem pode querer, quando o homem pode aceitar e confessar, se torna a arma mais letal que Deus colocou na mão do homem. Isso acontecerá todas as vezes. Quando o homem aceita, crê na promessa de Deus e aceita e confessa, tarde ou cedo, aquilo vai se materializar. Querer, aceitar e continuar a confessar. Essa é a arma mais poderosa que Deus colocou ao alcance do homem. Porque tudo que o homem for a fazer desta maneira, sendo uma promessa de Deus, aquilo vai se cumprir. Mas a verdade é de que tem que ter a certeza de que você está a confessar, está a dizer a mesma coisa que as Escrituras predisseram. Suponhamos que você está a procurar algo e as Escrituras dizem que quem procura, encontra, e você está a procurar algo, seus objetivos e motivos são corretos, e você está aí a procurar, certamente você crê que Ele vai te dar, e você aceita o que você está a procurar, e você confessa que terá o que está a procurar. Não há nada no mundo que vai lhe impedir para que isso aconteça. É a arma mais letal que existe no mundo, que Deus colocou ao alcance do homem. Bendito seja o nome do Senhor. E se você está a procurar emprego, e você está a procurar o Espírito Santo, e você está a procurar, seja lá o que você está a procurar, uma noiva ou um noivo, e você crê, e você aceita, e você confessa, tarde ou cedo, isso vai acontecer. Deus fará com que isso aconteça, independentemente de quão impossível pareça. Imagine naquele estado em que Abraão e Sara se encontravam. Tudo estava como que contrário,
Mas desde que eles estavam querendo e haviam aceito, estavam confessando, não havia nada no mundo que podia impedir para que aquilo não aconteça. E se você está também nessas condições, você tem uma promessa, como as Escrituras dizem, que pedi e serei-vos dado. Como se não bastasse, ele diz, pedi em abundância, para que o vosso gozo se cumpra. E você confessa isso, você repete que ele disse que se pedir qualquer coisa em meu nome seriam dado. E você confessa, diz a mesma coisa, e você confessa, tarde ou cedo, você será exatamente, acontecerá de acordo com a sua confissão. Oh Deus, oxalá que pudesse colocar na quinta costela de cada um que nos ouve. Meu Deus. E ele diz agora, nesta mensagem, fé sem obras é morta. Ele diz agora, vem, você não pode ser salvo, senão pela fé e sua confissão. Está certo? No livro de Romanos 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus não pode, nesta mensagem de Jeová Jireh, parágrafo 19, Deus não pode fazer nada por você, até que primeiro pela fé você aceite, creia e confesse. Deus não pode fazer nada por você, até que primeiro pela fé você creia pela fé e aceita, creia e confesse. Vê? Essa é a única maneira de Deus agir agora. É quando você age primeiro. Porque Ele é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote intercedendo sobre sua confissão da sua fé na obra consumada dele. Está vendo, amados irmãos? Aqui está o segredo. O segredo é este. Deus não pode fazer nada até que você agir primeiro. Todos nós estamos cientes, estamos sempre a citar deste homem que veio na fila de oração, tão cego como óculos de tábua. E ali estava a receber oração. Que deu o irmão Branham pelo Espírito Santo e disse que estava curado. E ele saiu dali, tutubiando ainda na escuridão, e ele não compreendeu todo o negócio. Voltou de novo na fila de oração. O irmão Branham disse, você estava aqui na fila de oração. Você disse que queria que você está curado. Como que você está a voltar? E ele disse, eu não estou vendo. Não sei como fazer. O que eu posso fazer? O irmão Branham diz que vá e confesse. Dê glória a Deus. E ele foi saindo dali. Era um cego de renome que vendia lápis, vendia jornais na cidade, todo mundo o conhecia. Só naquele ambiente dele de venda, não venda, sentindo que há muita gente ao seu redor, e ele mandava acalmar todo mundo. Se acalme, se aquietai. E todo mundo ficava a esperar para ouvir o que o velho cego ia dizer. E ele dizia, glória a Deus por ter me curado a minha vista. Oh, todo mundo olhava nele, via que ele não está a ver.
talvez alguém aproximava como querer lhe bofetear na boca para ver se talvez ele podia tentar esquivar. Via que ele estava aí como uma pedra sem se agitar. E dizia, oh meu Deus, que tolice. Provável foi estar fora de si. Mas o que ele estava a fazer? Ele estava a agir. Ele estava a confessar. É isso que o irmão Branham está a dizer aqui. Deus não pode fazer nada até que você comece a agir. E este velho cego já estava a agir, confessando que Deus já havia lhe curado. E quando ele continuou confessando, o apóstolo e sumo sacerdote da confissão dele intercedeu para que a sua confissão se tornasse uma realidade. Parece que todo mundo devia confessar o que Deus lhes prometeu. Parece que todo mundo devia confessar o que eles querem que se cumpra nas suas vidas. Está vendo, amados irmãos? Essa é a única maneira de Deus agir agora. É quando você age primeiro. Porque ele é o sumo sacerdote intercedendo sobre sua confissão da sua fé na obra consumada dele. Nesta mensagem, de novo, na sua presença, melhor dizendo, o que será então daquele homem que nem sequer confessa seus pecados? O que será daquele adolescente que não confessa seu pecado ou dela? Nesta mensagem, lei ou graça, parágrafo 65. Não importa quão baixo nós cheguemos, quão imorais fiquemos, quão poluídos nos tornemos, quando olharmos para o Calvário com um coração verdadeiro e confessamos nossos pecados ali no Calvário, isso resolve tudo. Isso mesmo. Não mais do que a sua confissão sai dos seus lábios. E Deus está sob a obrigação de responder você. Isso mesmo. Oh, Deus, ajuda-nos. Essa é a chave para a resposta das nossas orações. Agora, quando você creu, você foi salvo, sentado no seu assento, lá onde você estava. Você aceitou isso e começou a confessar e dizer às pessoas que estava salvo. Bem, você continuou dizendo, eu estou salvo. As pessoas diziam, não há diferença em você. Mas você queria que havia. Está vendo? Está certo? E você continuou com sua confissão. E depois de um tempo, isso produziu justiça. Todos os seus vizinhos, todos agora sabem que você está salvo, porque você creu, você confessou. Por quê? O que aconteceu? O que te mudou? Ele é o sumo sacerdote da sua confissão, sentado à destra do Pai, fazendo valer o que você está confessando. Agora, é a mesma coisa com a cura. Está vendo como a gente somos curados? A maneira pela qual somos curados, a mesma maneira pela qual somos salvos. Você vem no seu banco ali, talvez chamada de altar, e você diz, eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Eu creio e eu aceito. E você sai dali, talvez pela primeira vez que você vê no culto, sai dali a confessar que eu fui salvo. Talvez as pessoas podem dizer que não há nenhuma mudança. Mas desde que você vai continuando querendo e confessando, o sumo sacerdote vai tomar a sua confissão e vai fazer com que isso se torne uma realidade.
e você mesmo será salvo. E qual tem sido o erro? Às vezes as pessoas esperam para que algo aconteça para depois testificar, confessar. Não espere para que a coisa aconteça para confessar. Confesse antes para que o sumo sacerdote tome a sua confissão e a realize, a faça bem. Oh, meu Deus, faz-me lembrar quando o grupo da campanha do irmão Branham atingiu a África do Sul. Havia homens e mulheres crentes que estavam orando pela sua cura, pedindo muita coisa a Deus, vinham no altar, ajoelhavam, choravam e voltavam para casa a esperar que Deus pudesse lhes curar. Mas Deus não lhes curava porque havia já lhes curado. Mas quando chegou o irmão Branham com seu grupo e ensinou as pessoas como ser curada, que eles deviam querer que Deus já lhes curou e aceitar e começar a confessar. Oh, levantou um grande reavivamento na África do Sul. Amados irmãos, o que estou a tentar fazer é o seguinte: provável você tem vindo pedir a Deus para te curar. Provável você tem vindo pedindo alguma coisa a Deus. Pode ser por anos, ou por meses, ou por semanas. E parece que não há nada que está a acontecer. A chave é esta aqui que estamos a tentar dar. O que você deve fazer? Deve agir em primeiro lugar para que Ele interceda, para que a sua coisa que está a procurar se torne uma realidade. Você, quando vir ao altar, deve orar, deve aceitar, deve confessar como aquela coisa tivesse sido realizada, para que Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, tome o que você está a confessar e ir diante do Pai e interceder para que aquilo aconteça com a sua vida. Essa é a chave pela qual fazer com que as orações sejam respondidas. Oh, meu Deus! Nesta mensagem, crês tu nisso? Parágrafo 11. Você nunca viverá mais alto do que você confessa que é. Aleluia! Você nunca viverá mais alto. Você nunca viverá mais alto do que você confessa que é. Se você confessa que está aqui, vai subir até ali. Se você confessa que estou embaixo, vai permanecer ali embaixo. Se você confessa que não tem nada, é pobre, não tem dinheiro, vai sofrer, os seus filhos vão sofrer, nem dá para fazer o segundo filho, porque vamos sofrer, nem dá para fazer o terceiro filho, porque somos pobres. Ah, senhora, não faça isso. Não confessa a pobreza, não confessa sofrimento. Confessa o que você queira ser. Confessa a bênção. Confessa a vitória. Confessa que você será abençoado. Confessa que as coisas vão melhorar. Confessa que a sua igreja vai crescer. Confessa que você vai construir a sua própria igreja. Confessa que você vai ter a sua própria casa. Confessa tudo aquilo que você almeja ser. Não confessa fraqueza, pobreza, sofrimento. Há lugar para sempre. Acho que estamos juntos.
Bendito seja o nome do Senhor. Gostei bem dessa parte. Você nunca viverá mais alto do que você confessa que é. É sua confissão que te salva. Aquele que me confessar diante dos homens, e eu confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Quando você diz que está doente, você está doente. Está vendo? Quando você diz que eu estou doente, você estará doente mesmo. Você está doente, mas se você confessa que fui curado, você será curado também. É segundo a sua confissão. Parece que, meu Deus, que Deus possa nos ajudar para levantarmos. E o que nos levanta? Somos levantados pela nossa confissão. Aquilo que nós confessamos ser é o que nós seremos. Não seria bom, amados irmãos, todos vocês que me ouvem nesta altura, pedir graça de Deus para que você confessa o que realmente almeja ser. Está a ver como você tem chave para mudar a sua situação espiritual, chave para mudar a sua situação financeira, chave para mudar a sua situação social. É a sua confissão que lhe coloca num determinado lugar. Eu quero acreditar que quando José teve aquele sonho em que viu os seus irmãos se inclinando, viu a lua, o sol, as estrelas se inclinando a ele, ele começou a confessar aquilo que algum desses dias ele seria grande gente. Porque Deus já havia lhe prometido no sonho. E você não está sendo prometido no sonho, mas está sendo prometido nas Escrituras. Pedi e serei-vos dado. Esta promessa é sua. E ele foi confessando, independentemente onde o puseram. E a sua confissão tomou e colocou onde a sua confissão, ao nível em que ele confessava. É a altura, irmão, de não confessarmos nenhuma fraqueza. É tempo de não confessarmos nada negativo, mas confessar que eu sou a noiva, palavra que será arrebatada. Confessar que eu sou a noiva, palavra. Confessar que eu estou sem mancha, estou sem nenhuma ruga. Confessar que eu sou a menina de olho de Deus. Confessar que quando as Escrituras dizem que o ouvido do Senhor está inclinado para ouvir as orações dos seus santos. Confessar que Deus, quando eu orar, Ele inclina o seu ouvido para me ouvir. E Ele me ouve e me responde. Confessar que realmente muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas elas. E você confessar que Deus me livrará de
todas as minhas aflições. Bem-aventurado é o varão que confia em Deus, porque nunca será envergonhado. Você deve confessar que eu nunca serei envergonhado. O Senhor é comigo. Você deve confessar que nem se eu andar na sombra da morte, nem se as coisas forem difíceis até onde, o Senhor sempre fará um caminho para mim. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão-me toda a minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Meu Deus, ó Pai Celestial, é comovente. Senhor, aqui estamos na reta final da história da igreja na terra. Ó Deus, ajude, Senhor, cada irmão, cada irmã, para retermos firme a nossa confissão. Porque fiel é aquele que deu a promessa. Venha o que vier, quão contrário os ventos podem ser. Mas queremos estar em pé sem vacilar. Oh Senhor, me ajude, por favor, para que tenha graça de testificar sempre, confessar sempre o positivo, com a revelação de saber que tudo que eu confesso, há um apóstolo e sumo sacerdote que intercede para que aquilo que eu confesso se torne uma realidade. Oh Senhor, ajuda-nos. Queremos confessar que as nossas situações financeiras vão mudar. A situação financeira da igreja, dos missionários, vai mudar. A situação material e espiritual das igrejas espalhadas por este Moçambique grande, confessamos que vai mudar. Estamos cientes de que a nossa confissão é que nos dá a posição. Oh Deus, muito obrigado por este momento que nos deu. Que não seja um momento só de ouvir e deixar passar. Que seja um momento em que isso aqui se envolva com as nossas almas e nos dê uma postura de sempre dizer o que as Escrituras dizem. Se eu receber oração e os meus sintomas declaram que eu ainda estou doente, não quero confessar o que os sintomas ditam, mas quero confessar que eu estou curado, porque as Escrituras confessam mesmo. Perdoa-nos, ó Pai, o nosso passado, onde falhamos em ver e em viver essas coisas. Ajude-nos, ó Pai, para que a partir de hoje sejamos pessoas que confessam o que almejam ser. Que a graça do Senhor nos tome e nos coloque precisamente onde a nossa confissão nos coloca. Cure o seu povo espalhado por este Moçambique grande. Dê, Senhor, a revelação genuína para confessar que a sua situação financeira vai mudar, que a sua igreja vai crescer. Confessar que não teremos espaços aqui porque virá muita gente.
concede isso, Pai, porque eu lhes entrego nas tuas mãos neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. É um poder, mas a arma mais letal que Deus uma vez colocou nas mãos do homem: querer, aceitar e confessar. Eu lembro nos primeiros dias aqui onde nós estamos, tudo que estamos a ver hoje tem sido o cumprimento daquilo que há anos atrás foi confessado. Quando tínhamos o único carro aqui, confessávamos que algum dia não teríamos espaço. E realmente hoje já não temos espaço aqui fora para parquear os nossos carros. Se você confessar algo, Deus vai fazer com que aquilo se torne uma realidade. Porque o sumo sacerdote, que é Cristo, intercederá para que isso se torne uma realidade. Intercedeu-se até que José subiu no trono, o segundo a partir do faraó. Ninguém podia impedir, porque ele havia querido, havia aceito, estava a confessar. Lembro-me quando Davi ia deparar-se com Golias, como ele confessou que Deus ia entregar nas tuas mãos. E realmente Deus o entregou. Deus lhes abençoe. Até a próxima vez. Às vezes andamos tristes e não conseguimos vencer. São tentações, doenças e aflições que atacam o coração e nos deixam muito tristes. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Pela fé Abraão ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Não desista, não, seja como Abraão, que venceu pela fé.
Não desista, não seja como Davi, que venceu pela fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé.